Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, Rebeca, Juliana, Lorenzo, Maria Eduarda, Giovana, Maria Fernanda, Arthur, Cauã, Yasmin. Tudo bem com vocês? Que bom, Rebeca. Hoje tá friozinho, né? Tá um dia gostoso, dia preguiçoso. Vamos animar o dia, então, com matemática. Vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Para a gente começar a nossa aula de hoje. Bom, então vamos lá. Nós vamos corrigir hoje a página 445. Nós já corrigimos na semana passada, mas foi bem rápido, né? O Zoom acabou fechando a nossa aula, né? Acabou dando tempo antes e eu peço desculpa à Duda, porque eu estava explicando para ela bem na hora, tirando uma dúvida, e o aplicativo fechou a explicação, tá bom? Então, aí peço desculpas à Duda, que não deu para continuar a explicação, mas hoje nós vamos explicar novamente essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a letra E do exercício da página 445. Então, como nós fazemos? Nós temos aqui esse mais um e nós temos que sumir com ele. Então, nós temos que colocar menos um para poder sumir com esse mais um. Tudo que nós fazemos no primeiro membro, nós temos que fazer no segundo membro também. Por isso que eu coloquei menos um aqui e aqui. Mais um com menos um, 0. Então, fica só 4A. 3A. Aí nós temos mais 2 menos 1. Fica mais 1. Agora eu quero sumir com esse 3A. Então, é só eu subtrair 3A. Só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, menos 3A de um lado e menos 3A do outro. 4A menos 3A fica A. E aqui nós sumimos com esse 3A e sobrou só o 1. Como o exercício ele pedia a solução nos racionais e o 1 ele é um número racional, então ele é solução da questão. Na F, nós temos aqui que primeiro resolver a distributiva, ok? Então, nós vamos fazer essa distributiva aqui do parênteses. Então, fica 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Agora aqui nós fizemos a soma dos termos semelhantes, ou seja, número com número. 4 menos 2, 2. Agora nós temos que sumir com esse 7 daqui. Se eu tenho 7 positivo, para sumir com ele eu tenho que subtrair o 7 dos dois lados, porque tudo que nós fazemos de um lado, nós temos que fazer do outro também. Ficamos então com menos 5 é igual a menos 5 menos 6x. Agora, eu quero sumir com esse menos 6x. Se eu tenho menos 6x, é só eu somar mais 6x que ele some. Só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. E nós temos então que x é igual a menos 5. O probleminha pede que nós solucionamos esses exercícios no universo dos racionais.
Menos 5 é um número racional, então ele é solução do problema. Na letra G, nós temos aqui a letrinha M, ok? Como incógnita dessa equação. Primeiro de tudo, nós temos que resolver essa distributiva. Então, fica 3 vezes 2m, 6m. 3 vezes 5, 15. 10, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Atenção aqui nesse joguinho de sinais, tá bom? Agora, o que nós temos que fazer? Unir os termos semelhantes. Observa que nós temos aqui número e número, então vamos somar eles. 10 mais 5, 15. Agora, nós temos que sumir com esse 15 aqui. Para sumir com ele, nós temos que subtrair 15 dos dois lados, porque tudo que fazemos de um lado, temos que fazer do outro também. Então, ficou 6m mais 15 menos 15 é igual a menos 15 mais 15 menos 2m. E nós temos aqui que 6m é igual a menos 2m. E agora, o que fazemos? Nós temos que sumir com esse menos 2m do lado de cá. Então, vamos somar 2m dos dois lados. E chegamos que 8m é igual a 0. Portanto, m é igual a 0, porque a gente pode passar esse 8 dividindo, né? 0 é um número racional, então ele é solução do problema. Já na equação H, nós temos aqui como incógnita o y. O que nós temos que fazer primeiro? Achar o mínimo múltiplo comum, porque nós temos fração e número inteiro. Então, aqui o mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3y, 3y. 1 vezes menos 5, menos 5. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. A mesma coisa do outro lado. O mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é 2. Então, ficou 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes y, y. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3, 6. E agora nós vamos unir os termos semelhantes. Nós temos dois numerozinhos aqui, nós podemos resolver essa continha. Então, fica 3y menos 3 sobre 2 é igual ao y mais 6 sobre 2. Quero sumir com esse 2 aqui de baixo. Se ele está dividindo, eu preciso multiplicar por 2 tudo para sumir com ele. Ok? Porque aí 2 dividido por 2 dá 1. E aí nós temos 3y menos 3 é igual a y mais 6. Quero sumir com esse menos 3. É só eu somar mais 3. Lembrando que tem que ser dos dois lados, porque tudo que fazemos em um membro, temos que fazer no outro também. Ficamos com 3y igual a y mais 9. Nesse caso aqui, eu quero sumir com esse y. Então, é só eu subtrair y dos dois membros. E aí, nós temos 2y é igual a 9. Quero sumir com esse 2. Se ele está multiplicando, eu tenho que dividir os dois membros por 2. E assim chegamos na resposta de y é igual a 9 dividido por 2. Ok? 9 dividido por 2 é um número racional. Então, ele é solução do problema. Lembrando aqui que 9 dividido por 2 dá 4,5, ok? Bom, agora aqui nós temos esse exercício da página 445, que pede para verificar a raiz da equação. Como que a gente faz para verificar? Sempre que ele pedir para verificar se um número é raiz de uma equação, é só você pegar a letrinha da equação e substituir pelo número, ok? Então, aonde tiver o A, a gente vai colocar 6. Então, ficou 6 mais 3 vezes 6 dividido por 2 é igual a 15. Nós temos 6 mais 3 vezes 6, 18, dividido por 2 dá 9. E nós chegamos que 15 é igual a 15.
Qual que é para voltar, Rebeca, o slide anterior? Tá, vamos voltar então. Aqui. Dúvidas aqui, Rebeca? Ah, tá bom. Posso ir? Beleza. Então, aqui nós vamos substituir o A por 6, ok? E nós chegamos à conclusão que 15 é igual a 15. Aí vocês têm que fazer a perguntinha. 15 é igual a 15? Sim. Então, 6 é raiz da equação, ok? A gente sempre vai fazer isso daqui quando o problema pedir para verificar se o número é raiz da equação. Vamos ver o próximo. Nós temos aqui como incógnita a letrinha M. E pede-se para verificar se o menos 9 sobre 2 é raiz. Então, aonde tiver a letrinha M, a gente tem que substituir por menos 9 sobre 2. Vamos lá. Então, onde tem o M, a gente substituiu por menos 9 sobre 2. Agora é só fazer a continha. Ficamos com menos 27 sobre 2, menos 7 é igual a 2, menos 45 sobre 2. Sempre que temos uma situação assim, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. No caso, o mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 27, menos 27. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes menos 7, menos 14. A mesma coisa do outro lado, temos que tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Vezes menos 45, menos 45. Agora fazemos as continhas e descobrimos que menos 41 sobre 2 é igual a menos 41 sobre 2. Os dois numerozinhos são iguais? Sim. Então, menos 9 sobre 2 é raiz da equação. Cadê aqui? Giovana pergunta, por que 6 não seria 15? Gi, observa a pergunta. A pergunta fala assim, verifique se 6 é raiz da equação. A gente substituiu o 6 na letrinha A, não foi o 15, ok? Então, na verdade, o que a gente está procurando saber é se o 6 é raiz da equação. Já que a gente substituiu aqui, ó o 6 em vermelhinho, foi ele que entrou no lugar do A, não foi o 15, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso. O Lucas falou, professora, não entendi, pode repetir, por favor? Maria Eduarda, não entendi sobre a realização de fração. Duda, já pedi para você dar uma olhadinha em mínimo múltiplo comum, pois desde as nossas aulas lá em sala de aula, você vem com dificuldade em tirar mínimo múltiplo comum de fração. Tem que tomar cuidado com isso, Duda. Olha só, vamos voltar então. A perguntinha é, 6 é raiz da equação? Primeiro passo, ele deu o número 6. A gente tem que substituir ele aonde tiver letrinha, ok? Então, a letrinha aqui é a letrinha A. Aonde tem letrinha A, a gente substitui por 6. Beleza? Ok. Aí é só fazer a continha. Olha só, 3 vezes 6 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 6 mais 9 dá 15. 15 é igual a 15. Esses dois números são iguais? Sim. Logo, o 6, que é o número que a gente substituiu, é raiz da equação, ok? Agora, vamos ver aqui esse outro número. Ele pergunta, menos 9 é raiz da equação?
Nessa equação, a letrinha é o M. Então, aonde tiver M, a gente vai ter que substituir por menos 9 sobre 2, ok? Então, olha só, aqui tinha M, substituímos por menos 9 sobre 2. Tinha M, substituímos por menos 9 sobre 2. Agora, nós temos que fazer a multiplicação. 3 vezes 9 dá 27. Aqui embaixo do 3 é como se tivesse um 1. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 9 dá 45. Aqui embaixo do 5 tem um 1. 1 vezes 2, 2. Agora, atenção aqui. Quando vocês têm dúvidas de resolução de mínimo múltiplo comum, tem que pegar lá os caderninhos do ano anterior para rever isso aqui. A tia já explicou como tira o mínimo múltiplo comum. Deem uma olhadinha nos vídeos que estão disponíveis no TV Adélia, tá bom? Eu já expliquei para vocês reverem isso aqui. O que a gente faz? Faz um tração, descobre que o mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 27, menos 27. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes menos 7, menos 14. Novamente, do outro lado, a gente tem que descobrir quem é o mínimo múltiplo comum de 1, porque o 1 está escondidinho aqui embaixo do 2. Então, é 2 e 1, o mínimo múltiplo comum é 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 45, 45. Agora é só resolver a continha. E chegamos que esse número é igual a esse número. Beleza. Então, a gente volta para o enunciado do exercício e olha o que o enunciado está falando. Menos 9 sobre 2 é raiz da equação? Se aqui a gente tem polegarzinho dando ok, é sim. Menos 9 sobre 2 é raiz da equação, porque foi ele que a gente substituiu na equação. Ok? Então, olha só, Gi, quando a gente faz essa continha, não é o resultado que está aqui embaixo, é o que a gente substituiu aqui em cima, tá bom? A gente colocou entre parênteses, Lucas, porque o menos 9 sobre, porque 9 sobre 2 está negativo, tá bom? Foi por isso. Vamos lá de novo aqui na letra C. Ele pergunta, menos 1 é raiz da equação? Primeiro a gente tem que realizar essa distributiva. Tem uma distributiva aqui e outra no outro membro. 5 vezes x. Então, olha só, a gente substituiu o x por menos 1. Então, aonde tiver letrinha, a gente substitui pelo númerozinho que foi dado. Então, como foi dado menos 1, a gente colocou menos 1 onde tem x, ok? Menos 1 mais 3 dá 2. 1 menos menos 1, ó, cuidado aqui com o sinal, hein? Menos com menos dá mais. E aí nós temos 5 vezes 2, 10. E aqui 1 mais 1, 2. Ficamos com 8 é igual a 5 menos 6. 8 é igual a menos 1. Esses dois numerozinhos são iguais? Não. Se não são iguais, menos 1 não é raiz da equação. Dúvidas até aqui? A Duda pergunta, por que não poderia realizar a junção dos semelhantes do segundo membro? Em qual exercício, Duda?
No B, né? Tá. Você está perguntando se, ao invés da gente substituir, se a gente não colocasse tudo letra de um lado e número do outro, é isso? Tudo bem, Enzo Alexandre, tá certo também, tá bom? Se você conseguiu chegar no mesmo resultado, não tem problema. Você está perguntando se a gente não deixou letrinhas de um lado e número do outro? Eita, mas começou a palhaçada, né? Tava demorando a palhaçada. Vou te contar. Mais 2, mais 5, 7, 9. Eu não entendi a sua pergunta, Duda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar o microfone para você, tá, Duda? Aí você faz. Tá certo, Rebeca, eu vou começar a fazer. E detalhe, tá? Eu consigo ver quem fez e eu vou reportar hoje mesmo pro Luiz Guilherme, ok? Vai ser reportado isso. Duda, vou habilitar e você fala pelo microfone, ok? Porque eu não estou conseguindo entender. Pode falar, Duda. Professora, antes de realizar a fração do menos 9 sobre 2, juntar os semelhantes, o mais 2 com mais 5. Juntar A junção dos semelhantes, mais 2 com mais 5. esse 2 aqui e esse 5? É isso, Duda? Esse 2 aqui? Duda? Sim. 5? É isso, Duda? Eu não estou conseguindo te ouvir. É o seguinte, Duda, a gente não pode fazer isso. Por quê? Esse 5 aqui, ele está multiplicando. A regrinha é sempre primeiro a multiplicação, depois a soma. Se você juntar esses dois, vai dar tudo errado, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Vamos para o próximo exercício. Vamos corrigir a página 446. Se a quantia que Paulo possui na poupança forem acrescentados R$ 150, ele ainda não conseguirá comprar o smartphone que custa R$ 650. Justifique sua resposta. Bom, a quantia que Paulo possui na poupança é X. Então, diz assim, se forem acrescentados R$ 150 à quantia que Paulo tem na poupança, ele ainda não consegue chegar nos 659.
ok? Não consegue chegar. Eu coloquei aqui esse sinalzinho, ele significa diferente, tá bom? Então, se a gente soma x mais 150, fica diferente de 659. Ah, é o Derek que está fazendo esse barulho? Obrigado, Luiz. Vamos lá. E aí, agora, como resolvemos isso? É só a gente passar, então, 659 menos 150. E nós descobrimos que o x ele é diferente, esse sinalzinho aqui indica diferente de 509. Então, não é possível dizer quanto Paulo tem na poupança. Só sabemos que Paulo tem menos de R$ 509 porque ele não conseguiu. Ah, beleza, Derek, desculpa. Acho que o Luiz, então, se confundiu, ok? Ele achou que era o seu microfone, mas não é. Bom, então nós temos aqui. Não é possível dizer quanto Paulo tem na poupança. Só sabemos que Paulo tem menos que R$ 509. Vamos agora fazer o exercício 2 da página 446. Rafaela quer vender o seu tablet para comprar um modelo novo. Ela quer R$ 450 pelo aparelho e ofereceu a seus amigos. Alguns se interessaram, mas nem todos poderiam comprá-lo. Veja a situação financeira de cada amigo. Bruno, se o Bruno tivesse o dobro do dinheiro que tem, ainda assim não daria para comprar o tablet. Mateus, com a metade do dinheiro que tem, pode comprar o tablet e ainda lhe sobra dinheiro. Paty, se Rafaela lhe der um desconto de 10%, poderá comprar o tablet e não lhe sobrará nenhum dinheiro. Raquel, 1/3 do dinheiro que tem não chega à metade do valor do tablet. Pergunta A. Qual dos amigos de Rafaela tem mais dinheiro disponível? Mateus é o que possui mais dinheiro. Por quê? Com a metade do dinheiro que tem, ele consegue comprar o tablet e ainda sobra dinheiro. Os outros, coitado, tem gente que nem consegue ter o tablet, tem outros que se tivesse o dobro ainda não conseguiria, e tem gente que se comprar o tablet fica sem dinheiro. O que você pode dizer sobre a quantia de dinheiro que cada um tem? Então, olha só. Bruno tem menos de 225. Por quê? Se ele tivesse o dobro, ele ainda não conseguia comprar o tablet. Mateus tem mais de 900. Paty tem 405. E Raquel tem menos de 675. Qual amigo de Rafaela você consegue dizer exatamente quanto dinheiro tem? Justifique sua resposta. É possível dizer a quantia que a Paty tem. A Paty tem R$ 405. Por quê? Porque aqui nas observações que deram sobre a Paty, é a única que deram que, se der um desconto de 10%, ela consegue comprar e não sobra dinheiro. Então, se a gente fizer aqui a continha de 10% de desconto no aparelho, a gente já consegue descobrir quanto a Paty tem. Ok? Vamos lá para a página 447, que é continuação desse exercício. Chamando de x o valor que cada pessoa possui, traduza para a linguagem algébrica cada uma das situações. O Derek pergunta, prof, são 2 aulas, né? Isso, Derek, são 2 aulas hoje. Beleza, vou voltar no outro exercício. Então, voltando aqui,
Lucas, para a gente entender essa letra B, é só você ler o que cada sentença diz sobre as pessoas e aí você consegue colocar o valorzinho. Por exemplo, se Bruno tivesse o dobro do que tem, ainda não seria suficiente para comprar o tablet. Então, aí você consegue definir que ele tem menos de R$225. O Matheus, com a metade do dinheiro que tem, pode comprar o tablet. E aí não lhe sobra dinheiro. Então, o Matheus tem R$900. Paty, se Rafaela lhe der um desconto de 10%, poderá comprar o tablet e não lhe sobrará dinheiro algum. Então, a Paty tem 405. 1/3 do dinheiro que tem não chega à metade do valor do tablet. Então, a Raquel tem menos de 675. A gente fez isso aqui, Lucas, só lendo essa questão aqui, ok? Então, podemos continuar. É a apostila 1, tá bom? Ainda estamos no módulo 5 da apostila 1. Vamos lá, então. Correção da página 447. Chamando de X o valor que cada pessoa possui, traduza para a linguagem algébrica cada uma das situações. Então, o Bruno, o dobro que ele tem, ainda não consegue comprar o tablet. Então, o dobro do que o Bruno tem é menor que 450. Matheus, metade do que ele tem já dá para comprar o tablet. Então, metade do que o Matheus tem é maior que o valor do tablet. Paty, se derem um desconto de 10%, ela consegue comprar e não sobra dinheiro. Raquel, 1/3 do que Raquel tem é menor do que a metade do valor do tablet, ok? Luiz Felipe pergunta, x vezes 2 desigual a 450. Então, esses sinaizinhos aqui, eles indicam menor, maior, igual, e esse é o menor, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Então, agora eu vou tirar as dúvidas, se vocês tiverem alguma até esse ponto. Se teve algum exercício que a gente passou e, de repente, alguém não entendeu, é a hora de dizer, tá bom? Qual exercício, Duda? Qual página? Tá, exercício 1, página 446. Vamos voltar, então. Esse aqui. Olha só, Duda, diz o seguinte. Se a quantia que Paulo possui na poupança, você sabe a quantia que Paulo possui na poupança? A gente não sabe. Como a gente não sabe a quantia que Paulo possui na poupança, a gente chamou isso de X, ok? Então, fala assim, se forem acrescentados R$150 na quantia que Paulo possui na poupança, ou seja, X mais 150, ele ainda não conseguirá comprar o smartphone que custa R$659, ok? Então, quer dizer, se a gente somar X mais 150, a gente ainda não chega nesse 659, ok? Então, aqui, se vocês quiserem, vocês podem substituir até esse sinalzinho de desigual por menos, ou melhor, por menor, ok? Porque aqui eu estou indicando o quê?
que se a gente somar R$ 150 no que Paulo tem, ainda é menor que o valor do smartphone, ok? E aí, como que a gente pode fazer para resolver essa questãozinha? A gente poderia fazer assim, Duda. Vamos fazer do jeitinho que a gente tem feito nos outros exercícios, tá bom? Eu quero sumir com esses 150. O que eu tenho que fazer, Duda? Se eu quero sumir com 150, de acordo com um método que a gente vem estudando. Pode falar pelo microfone se quiser. Isso, perfeito, Duda. Então, olha só, a gente escreve x mais 150. Aí a Duda falou que a gente tem que subtrair os 150. Excelente. Menor que 659 menos 150. Porque tudo que nós fazemos de um lado, nós temos que fazer do outro também, ok? Então, o que a gente fez aqui? A Duda respondeu que nós temos que subtrair 150 dos dois lados. Muito bom. E agora, como fica isso? Nós temos aqui x, 150 menos 150 dá zero. É menor, 659 menos 150 dá 509. Ok? Então, a gente descobre que o x, que é a quantia que o Paulo tem na poupança, é menor que 509. Então, ele ainda não consegue comprar o tal do tablet. Ok? Conseguiu entender, Duda? Duda, conseguiu entender? O valor é menor porque ele não consegue comprar o tablet, Duda. Porque o que acontece? A gente não pode colocar o valor de igual, porque se o valor fosse igual, ele conseguiria comprar o tablet. A gente não pode colocar o valor de maior, porque se a gente estivesse colocando que é maior, a gente estaria dizendo que ele tem mais dinheiro na poupança. Se ele tem mais dinheiro na poupança, ele consegue comprar o tablet e mais alguma coisa. O exercício está falando que ele não consegue comprar o tablet. Então, ou seja, a quantia que ele tem na poupança é menor que o valor do tablet. Entendeu? Muito bom. O Lucas pergunta, prof, por que a Raquel tem R$ 675? E por que está falando que é um terço menor, sendo que o tablet custa R$ 450? Vamos lá, Lucas. Olha só. Vou voltar aqui no exercício. Eu acredito que não vai dar tempo, tá? Na próxima a gente explica aqui a pergunta do Lucas, beleza? O aplicativo já vai fechar. Aguardo vocês para nossa segunda aula, tá bom? Beijão grande e até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Rebeca.